Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. Comendo a Bola de hoje vai receber o Procurador-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, Mário César Bertoncini. Vamos prestigiar os nossos patrocinadores e já voltamos. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur, você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. IBR Engenharia, transformando as cidades para as pessoas viverem melhor. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Teremos aqui hoje um programa bem interessante. Vamos abordar vários temas aí pertinentes ao futebol, à justiça desportiva. E para formar essa mesa aqui, estou com o meu amigo Carlos Eduardo Falkowski, o professor. Tudo bem, professor? Queres a resposta da convenção social? Tudo bem, então. Tá bem? Sim. Por dentro tá meio depressivo, meio... Não, é preocupado, né? Preocupado, tá bem. A guerra na Ucrânia prossegue, né? Enfim, tá bem. Coisas tristes. Tá bem. Mas vamos recuperar, né? Vamos tentar. Vamos passar por cima. Boa, Maurício. Além do professor, também Rodrigo Titerix, o presidente. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Maurício, tudo bem, professor. Embora o senhor esteja aí por dentro meio magoado. Não, é por dentro. Ah, não? Então tá. No mais, tudo bem, tamo junto aí para um bom trabalho. Legal, bacana. E o nosso convidado, Mário César Bertoncini. Muito obrigado, Mário, pela tua presença aí, para ajudar a gente a esclarecer aí várias histórias do que a gente chama de leigos, né? Como alguns aqui são versados na área jurídica, mas a grande maioria fica boiando. Então a gente vai aproveitar esse tempo aí, esse papo aqui, para explorar bem aí o teu conhecimento. Obrigado aí pelo convite, pessoal do Comendo a Bola, professor, Capelário, Rodrigo Titerix. Sim, vamos conversar, tentar conversar numa linguagem mais simples, para que todos possam entender. E a gente discutir essa nossa paixão aí, que é o direito e o futebol, ou o esporte, que tem uma ligação muito íntima, né? Como diz o Álvaro Melo Filho, não existe uma atividade que congregue tanto o direito como o esporte. Uma das atividades que mais tem regras é o esporte. Legal, legal. O programa vai ser bom. E antes de começar a bater o papo propriamente dito sobre o assunto, me parece... Então... Estou recebendo aqui no ponto, o senhor solicitou a palavra, tem surpresa? Não, tem um momento diferenciado, porque Capelari e Rodrigo, meus colegas já de Comendo a Bola desde 2022, a gente tem recebido alguns elogios, né? Muitos amigos fazem críticas também, normal, né? E um dos nossos amigos, conhecido também do Rodrigo, Rony Peterson Baixo, Rodrigo. Sim. Opa. Amigo meu, conhecerás um dia pessoalmente. Já estudei com ele. Ah, é verdade, estudasse com o Rony nas antigas. Bem lá atrás. O nome dele é Rony Peterson mesmo? Igual do piloto Fórmula 1? Eu tô por fora da Fórmula 1, Provavelmente em homenagem, né? Bem, olha, vai ficar para uma... no momento não Rony, saberia manda te lá na responder. nossa... Verdade. O Rony é um dos grandes participantes do nosso bate-papo, então ele pode mandar lá, e um dos membros do nosso canal. Perfeito. Exatamente por isso ele trouxe... me entregou lembrancinhas, porque ele tá morando em Tubarão há certo tempo, ele é oriundo aqui da Grande Florianópolis, e eu vou repassar aos amigos. Opa. Lembrancinhas, aí vem ele. Professor é brincadeira, Em nome de Rony Baixo, Capelari, ele está morando em Tubarão, então tu pode mostrar para a câmera o grande clube de futebol. Oh, que houve, rapaz? O professor tá derrubando tudo, o cenário tá caindo. Acontece. Aqui, maravilha. Rodrigo Titerix também, uma lembrancinha. Mostra aí. Grande Leão do Sul, o nosso Ercílio Luz Futebol Clube. Isso ali, ó. Muito obrigado. Olha. Bacana.
Onde Esse tá... muito legal. Líder, né, da chave dele. Isso. Sim, o o Ercílio Ercílio está líder da Série D do seu grupo, campeão catarinense de 1957 e 58. Muito legal. Ercílio Luz é Não. onde tem os nossos amigos aí, o Raul Cabral treinando lá, Isso. Felipe Gil na coordenação. Isso. Presidente, Quê? Tem mais? eu também ganhei, né? Ah, tá. O meu é um pouquinho diferente. É, porque tu tem outra relação com ele, né? É, um amigo pessoal de longa data. Olha que bonito. Mas serve? Opa. Serve? Ele mandou fazer sob medida, só pode. A camisa, bela camisa Bonita. do Ercílio Luz. É o principal clube de futebol da cidade de Tubarão. Presidente, o senhor dobra bonitinho pra gente deixar ela aqui. Então, agradecer ao Rony, feita a entrega das lembrancinhas do Ercílio. E vamos bater um papo. Vai lá enquanto eu trabalho. Vamos que vamos. Tá, Mário, primeira coisa que eu queria te perguntar aí sobre justiça desportiva e tudo mais, como é que funciona o Código de Justiça Desportiva? É baseado em algum outro código? Como é que funciona? Bom, vou te explicar, eu já vou iniciar que eu tenho uma pequena crítica em relação ao nosso sistema que a gente trabalha. Acho que ele é um pouco exagerado. Um exemplo melhor seria o da FIFA. A FIFA, a começar pelo nome, Comitê Disciplinar. Eu acho muito mais salutar chamar a nossa atividade como atividade disciplinar do que uma atividade de tribunal. Mas o brasileiro gosta muito de tribunal, de presidente, gosta muito desses nomes. Então, e o exemplo que eu dou, o clássico, é um cartão vermelho que é dado a um atleta porque ele deu um soco no adversário aos 49 do segundo tempo. Aí toma um cartão vermelho e fica de fora da próxima partida. É muito pouco. Então precisa ter uma estrutura além, no caso do automobilismo, como eu falei ainda há pouco, tem o júri da prova. Na própria competição já se decide quem é que vai para o pódio ou não. Isso acontece na Fórmula 1 com bastante frequência. Então o negócio tá bom hoje, hein? Tá bom, mas aí não tem Terremoto problema. na cidade de Florianópolis. Estamos se aguentando. Só caiu o quadro, nosso estagiário colocou ali mal. Desculpa, Mário. Continuando, Prossegue. tem problema. Continuando. Então, no futebol, particularmente no futebol, que é onde nós temos o maior número de processos, seguido pelo futsal, menos da metade, depois vem basquete e muito pouco, vôlei, muito pouco também. Porque são Bocha. Fiquei sabendo que a Bocha também tem alguns eventos. Tem. Mas assim, é porque o futebol, primeiro, que é um esporte de contato. Segundo, principalmente na América do Sul, os atletas têm o hábito de contestar as decisões da arbitragem com muita frequência. Isso extrapola, e arquibancada e campo interagem. Violência na arquibancada traz para o campo e vice-versa. Então, nós precisamos de uma estrutura fora do campo para julgar os excessos. Então, essa estrutura chama-se de justiça desportiva. Ela é regrada por uma autorização da Constituição, tem uma lei específica, a Lei Geral do Esporte, muita gente chama de Lei Pelé, que dá a participação do saudoso Pelé. A lei tem muito pouco até hoje, mas o pessoal gosta do nome Lei Pelé. A Lei Geral do Esporte, ela dita, olha, tem que ter um código, tem que ter um tribunal, o tribunal tem que julgar, tem que ter pelo menos 2 instâncias, comissão disciplinar e tribunal, quais são o que nós julgamos. Basicamente tem 2 capítulos bem definidos, regulamento e disciplina. Regulamento, o caso clássico é o Avaí, por exemplo, disputou um campeonato sub-20 e com uma chave de 5. E as outras equipes também numa outra chave de 5. E o regulamento falava que fazia o mando final quem tivesse o maior número de pontos. Isso era o regulamento. Só que na chave do Avaí teve uma equipe que desistiu de participar. Então, claro que o campeão da chave do Avaí jamais faria o jogo, provavelmente teria menos ponto do que o campeão da chave B. Então foi entrado com um processo e aí o tribunal arrumou o regulamento para que fosse pelo average, pelo aproveitamento, pelo índice de aproveitamento e não pela pontuação. Isso é um caso clássico e bem claro de atribuição do tribunal para fins de regulamento. Agora, 95% da atividade do futebol, do tribunal do futebol, que a gente fala aqui mais de futebol, é em relação a lances de jogo mesmo, disciplina. De onde, desses 95%, 90% é agressão física e agressão verbal. Tanto de árbitro como de técnico.
de atletas como de técnico. É isso que a gente trabalha, basicamente. E aí, o código ele tem uma graduação, por exemplo, um empurrão, um peitaço, pode ter uma advertência ou uma partida. Estou falando assim bem geral, tá? Porque isso depende do processo. Aí a gente parte para... E depende de quem julga também, né? Depende de quem julga. Aí a gente tem um tipo que é jogada violenta, que aumenta um pouquinho. Agressão física aumenta mais. Cuspir aumenta mais. E a maior pena que a gente tem assim, de infrações dentro do campo é a agressão a árbitro, né? Que essa aí dá 180 dias, pena mínima para atleta profissional. Puxando só para terminar, claro que a gente tem outras sanções no código mais pesadas, como tem até banimento. Foi o caso desse pessoal envolvido aí com aposta. Teve um dos atletas que foi a pena de exclusão. Então isso funciona. Nós temos uma estrutura, mas precisa ser tão grande? Eu acho que não. Mas um tribunal para funcionar hoje, ele precisa de pelo menos de 20 pessoas. São 9 autores no primeiro grau, 9 no tribunal, 5 no primeiro grau, pelo menos 2 procuradores e uma secretária. Então são 20 pessoas. É um custo. É um custo. Aí você pega assim, tá, mas o handebol tem que ter isso? Tem que ter. Pela lei tem. Tem que ter. Só que daí a lei ela ia passar por uma modificação interessante, que você poderia agrupar vôlei, handebol, tênis e natação e fazer um tribunal só para isso. Aí eles vão ter uma demanda menor e aí eles têm uma estrutura para julgar. No futebol profissional a gente tem quase 400 processos por ano. Isso da federação. Cada liga pode também ter a sua comissão disciplinar e aí a gente vai porque uns 600 processos por mais ou menos por isso. ano. Hoje o tribunal tem 5 comissões disciplinares, 4 que julgam presenciais campeonatos da federação e uma virtual que julga só os processos de liga do interior que não tem organizado. Agora, imagina que o Mário falou, você tem que ter isso para um tribunal para jogos que a federação organiza. Quando uma liga qualquer faz jogos lá na sua cidade, ela tem que ter uma comissão disciplinar para isso também. A comissão disciplinar é o primeiro grupo que julga. São 5 pessoas, onde uma reunião para ter quórum mínimo tem que ter 3. Então, essas 3 pessoas mínimo julgam. Quando alguém não está satisfeito com o resultado, recorre. Sabe e aí qual vai é o para o problema, pleno. Maurício? O pleno são 9. E aí o quórum mínimo 5. Sabe qual é o maior problema? Quando a gente fala em justiça esportiva e muita gente critica, eu tenho muito tempo opinião sobre isso e eu sei que eu sou voto vencido em 95% das discussões em relação a esse assunto. Um grande problema que a legislação traz é que é o Tribunal da Federação, é o Tribunal da CBF. Isso dá uma conotação para quem está lá fora, que é o tribunal daquela entidade que está julgando e que haja uma mistura das coisas. Que, na verdade, o que a entidade de administração do esporte, que é a federação ou a confederação, tem, é a responsabilidade de sustentar esse tribunal, de dar estrutura para esse tribunal. Só que essa estrutura que é dada, isso que o Mário colocou aqui, é o que acontece com os árbitros. Árbitro hoje decide resultado em campo, decide coisas em campo e é amador. A gente tem uma justiça desportiva amadora, feita por quem gosta de estar ali, de quem tem responsabilidade pelo que está ali, mas não recebe um centavo. Isso, eu há muito tempo, o Mário colocou aqui como ser disciplinar, etc, etc. Eu sempre coloquei, que se é para organizar em justiça, que seja uma justiça. Agora, se é para organizar como julgamento de regra desportiva, se organiza de outro jeito, mas não chama de justiça, na minha concepção. Pois não, o meu questionamento é o seguinte: há uma diferença entre a justiça propriamente dita e a justiça desportiva? Olha, é muito boa a tua pergunta. Se for em termos técnicos, toda a regra, a justiça esportiva é a mesma regra da justiça federal, da militar, da estadual. Ela é a mesma coisa, são os mesmos princípios. Só que o nosso sistema é muito pequeno. Nós podemos ter um processo julgado em 10 dias. 10 dias. Aconteceu o fato, 10 dias depois tem uma decisão cumprida. Isso é bem particular. Agora, no geral, é muito parecido. Só que é uma justiça privada.
O Entendi. nome bonito é um contencioso administrativo privado. Nós não fazemos concurso público, nós não temos salário. E o que o Rodrigo falou, e eu concordo com ele, é que nós temos o tribunal filiado ao futebol. A lei manda que nós tenhamos autonomia, mas nós não temos. Nós trabalhamos dentro da Federação de Futebol. A Federação de Futebol custeia as nossas idas lá, secretária, material de expediente e tal. Nós não temos nem de CNPJ. As multas que nós aplicamos vão todas para a conta da federação. Mas isso é o modelo que nós temos hoje. O ideal, olha, já se pensou tanta coisa. Isso não é da nossa época. Na década de 70, as ações trabalhistas Eram julgadas pelo Tribunal do Futebol. Aí depois saiu. Aí vamos colocar isso para o Estado tocar? Não sei se é melhor. Talvez fosse melhor a gente ter uma legislação mais específica. Olha, o tribunal vai ter que ter um CNPJ, vai ter que ter uma prova de ingresso. Uma fonte de custeio da própria, tipo, loteria esportiva, da participação dos clubes no campeonato, uma fonte de custeio, qual é o orçamento do tribunal? É 100 mil por ano, então essa fonte de custeio vai sair da federação do Estado. E aí uma estrutura menor, eu acho. Não precisa 9 no pleno, não precisa 5, é a minha opinião. Sim, concordo contigo. E assim, ó, e eu vou dar um testemunho aqui, o Rodrigo eu acho que vai me acompanhar. Eu convivi muitos anos não, uns 10 anos com o Dr. Delfim e agora uns 8 com o Rubim. Nunca nos pediram nada. Nunca nos pediram nada. Agora, nós trabalhamos associados. Uma paralisação de um campeonato, um julgamento mais rápido, eles nos pedem. É normal? Nos pedem, isso é normal. Pô, nós temos um problema aí, não dá para botar esse processo antes dos outros, porque senão vai travar a tabela? Claro. A gente está no mesmo barco. Uma questão de bom senso. Exatamente. E aí, bastante naturalidade de vocês, não vi e não testemunhei nenhum pedido que fosse além disso aí. Eu fui 2 anos presidente do tribunal e atesto pro Mário exatamente a mesma coisa. Nunca tive esse problema, Mário. Inclusive, proteção a árbitros e tal também não existe. Olha, eu vou dar um testemunho aqui, o coordenador da arbitragem de Santa Catarina, Já teve aqui? Martins, Já teve aqui? ele fala, cara, errou, denuncia. Porque a gente, o papel do procurador é denunciar, né? A gente apresenta uma denúncia, o atleta ou dirigente vai lá, se defende, e nós ficamos meio fiscal desse processo. Ele procura a denúncia, procurador, não é a lógica, mais ou menos por ele. O procurador, nesse caso, ele tem uma função assemelhada do Ministério Público na Justiça Comum. A gente apresenta a denúncia e, claro, o meu compromisso lá não é de condenar todo mundo. O meu compromisso lá é que seja feita justiça. O cara, às vezes, tem lá um relato na súmula que ele... Isso aqui, na época, hoje em dia, qualquer celular filma, mas, assim, quando não era tão comum... Teve uma vez um jogo, eu acho que foi do Avaí contra o Atlético Birama, Joinville e Atlético Birama. Na súmula, Luiz Orlando de Souza. Jogador em contra-ataque foi calçado por trás, veio a filmagem. Foi uma trombada de frente. A gente absolveu o atleta por defeito Tem que dar um puxão de orelha no cara que chamado. Não, peraí, agora vem cá conversar com a gente aqui. E naquela geração de árbitro era muito comum. Porque o que eles escreviam ali, ninguém contestava. Eu até brinco. Sabe quem é Desculpa. Só para terminar, sabe quem é que... Isso é uma brincadeira, tá, gente? O melhor árbitro que fazia a súmula, relatório, era o Dalmo Bozano, porque ele já fazia antes do jogo. Esse cartão amarelo para esse, cartão vermelho para esse. Então, esse primeiro bloco do programa, explicaram, né? Eu acho que a pergunta do Capelari faz todo sentido, como é que funciona, como é que não é. Mas o pessoal que está assistindo em casa, ele quer sentir o seguinte, quer sentir... sangue. Ele quer entrar na fase do porquê que a gente assiste jogos, a gente vai aos estádios, vê absurdos, e parece que os efeitos, quando passam pelo tribunal, não estou falando exatamente do estado de Santa Catarina, estou abrindo aí pro Rio de Janeiro, né, para as questões ligadas aos campeonatos da CBF, por que às vezes a gente sente que as coisas não estão corretas? São julgamentos, eu não sei dizer exatamente, Mário, se é a legislação, se é o procurador do outro estado, se a impunidade que reina em outros níveis da sociedade também aparece com a justiça desportiva. Por que a gente sente isso ao acompanhar, presidente, o futebol brasileiro? Porque, por exemplo, quando o Curitiba jogou
caiu, invadiram lá o 2009. 2009. Não, ele foi julgado. Eu não lembro se ele teve 10 preventiva, né? partidas. Ele pegou 10 partidas, mas depois foi reduzido, não foi? Eu acho que não. Não, esse não. Mas porque foi só julgado. Por que agora já se antecipou no questão do Vasco e Santos, dando 30 dias de... Essas diferenças, assim, que acontecem, né? Por aí, por que a diferença de graduação, jogar foguete é uma coisa e jogar chinela é diferente? Não é jogar igual, né? Eu acho que o Mário pode ter uma visão mais ampla sobre isso. Tu esperava essa abordagem, né, Mário? Não, eu não vou passar pano aqui. Ótimo. É assim, ó. Mas eu vou começar pela parte boa. Existe realmente bastante esforço. Tá? A reclamação que nós temos mais é dos clubes e dos atletas, porque eu costumo dizer, falando brincadeira, que a porta da sessão lá do tribunal é o portal da inocência, né? Passou por ali, ninguém fez nada, R$100 é muito caro de multa, sabe? É tudo verdade. Assim. E a gente tem que fazer com equilíbrio para não... E assim, ó, existe... Tudo é uma questão de perspectiva. Se você trouxesse o futebol de 20 anos para cá, e visse a quantidade de burocracia, de encargo que um clube tem que dar, de uma quantidade de direitos de atleta, de estrutura, até para o jogo em si dele, é absurdo. O futebol hoje é caro? Sim, mas o Avaí, o Figueirense, para abrir um estádio hoje é R$45 mil para abrir o estádio, para ter um jogo. Hoje a bilheteria não é a maior fonte do clube. A bilheteria não paga mais o futebol há décadas. O futebol está muito mais caro. E a justiça desportiva, eu vejo que sim, a gente tem imprecisões, sim, tem, mas assim, ó, é uma busca constante, mudança de legislação. Quem é que podia imaginar um clube como o Atlético Paranaense ter um estádio sem alambrado, a 7 metros de distância arquibancada do estádio, e não ter arremesso de objeto, não tem invasão, não tem agressão a árbitro? Então, isso tudo é uma questão de cultura que vem desde 2003, quando teve uma mudança mais radical no código. Depois de 2009 teve uma alteração, que é o nosso atual padrão, que precisa mudar. Mas, por exemplo, em relação a arremesso de objeto à desordem, a bancada da bola também faz muita pressão. E eu vou trazer um assunto paralelo aqui, que é uma opinião minha. Hoje nós temos um sistema para tudo, né? Sistema para tudo. Para mim tinha que ser o seguinte, clube atrasou salário, o atleta não joga. Via sistema. Aí eles fazem o Profut, aí eles fazem gestão financeira diferenciada e tal, mas não dá resultado. Por quê? Porque os clubes, eles ficam nessa tensão, eles não querem também se submeter. Vou quebrar o futebol tem uma identidade cultural. O fair play financeiro no Brasil não funciona. Tem identidade cultural, o futebol Mário... sim, tem que ser protegido, mas é uma atividade tudo tem limite, profissional. Né? Desculpa te interromper, tu citou o caso da Arena do Atlético Paranaense. De imediato veio a situação do Santos e a Vila Belmiro. Ano passado, um torcedor invadiu, era Santos e Corinthians, curiosamente vai se repetir o problema, parecido, né? O cara invadiu, quase acertou o goleiro Cássio do Corinthians. Esse ano, Cássio na mesma trave, começaram a jogar de tudo dentro do gramado, agora pelo jogo recente do Campeonato Brasileiro, foguete, etc. Claro, o Cássio pegou, saiu caminhando. Não me recordo o árbitro, acho que enfim, não importa. Voaden, acho que era o Voaden. Encerrou o jogo antes do tempo, porque não tinha 31, condições. 32. O que está acontecendo? Quer dizer... 40 e... 41, alguma coisa. Quer dizer, o que acontece? Quer dizer, no ano passado, o cara invadiu, quase acertou o jogador por trás. Por pouco, que seria uma coisa lamentável. O Santos continuou jogando na Vila Belmiro, e aí aconteceu um outro fato. Também com uma gravidade grande. Quer dizer, a gente fica se perguntando quem é que está falhando aí? Claro, o Santos, a segurança do Santos, o cara que invadiu, que é um marginal, mas... Antes do Mário responder, eu quero fazer um complemento até para o Mário, ajudar o Mário no pensamento dele. Uma coisa que a gente vê, e aí acho que você também, nosso público tem que entender, é que uma punição aplicada no campeonato nacional a um jogador, por exemplo, se não for em dias... não se aplica no campeonato estadual, por exemplo. Mas eu citei um caso de torcida, calma, né? eu quero só fazer um relacionamento. Agora, por exemplo, está interditada a Vila Belmiro para jogos do campeonato nacional. Se tiver uma competição concomitante estadual, vai jogar. Esse tipo de punição, ela tem que ser estendida e compartilhada com o clube para qualquer tipo de evento naquela praça esportiva.
É a mesma coisa que tu tem a tua carteira de motorista, tu tá punido para dirigir em rodovia estadual, mas na federal tu pode. Entendo. No caso do Santos, ele poderia jogar o mesmo atleta, a Sul-Americana. O mesmo atleta, por exemplo, o Mário denuncia aqui em Santa Catarina, o cara é julgado, pega 5 jogos. O Campeonato Brasileiro começa, isso em maio, acabou o Catarinense, o cara pegou 5 jogos, na final ele deu um soco tal, pegou 5 jogos, no dia seguinte ele estreia no Brasileiro jogando normal, cara. O código isso que é pra... Entendeu? Nesse sentido, que a nossa legislação tem que evoluir. E aí tu vê a tal da impunidade acontecer. O cara fez uma atitude, quer dizer, ele pode matar alguém em Santa Catarina e ficar vivo, solto no Paraná. É mais ou menos isso. Então a legislação vamos dizer, na minha concepção, ela está... a nossa legislação, o Mário falou muito claro, o nosso código, ele é assim, ó, ele é anacrônico, já vou dizer assim, na minha opinião. Ele está completamente defasado, principalmente em relação à pena. Ele dá uma margem muito grande de mínima para máxima em alguns casos e atrapalha, inclusive, nós, no meu caso, que sou o aplicador da pena. Sim, claro. Né? Tem uma dificuldade. Aí, às vezes, tu olha, pô, mas isso aqui tá muito alto. Aí tu força a barra para trazer para cá, porque daí vai uma pena mais justa. Não tem que denunciar mais pra cima, como o Mário faz às vezes, porque ali, se por outro caso, a pena vai ficar muito injusta. E aí tu não consegue nem realmente aplicar a justiça. Não, presidente, o que tu colocou fica claro. Uma das frases que a gente tem escutado semana sim, semana sim, semana sim, semana não, na imprensa esportiva é: uma hora vai morrer alguém. Tô falando da violência ligada às torcidas, principalmente. Ano passado foi pedra em ônibus, foi celular na cara de jogador, foi invasão de campo. Já morreu um torcedor do Avaí voltando de Itajaí, né? Sem contar esses fatos lamentáveis do passado. O cara perdeu a mão lá em briga Criciúma. De metrô fora do estádio, sim. Mas recente, 2022, foram esses fatos. Então a gente não sabe aonde se apegar. Eu queria saber qual a participação, Rodrigo já falou um pouco, Mário, da justiça desportiva nisso, né? Tá, eu vou tentar resumir o máximo. Primeiro, uma sociedade que tem advogados demais e juiz demais, o que isso significa? Essa sociedade é doente. Ela tem algum tipo de vício de formação. Eu sou advogado, eu trabalho com isso há 30 anos, o Rodrigo há quase isso também, só que é fato. Onde todo mundo tem que buscar a justiça, é porque a convivência normal não está sendo justa. Concordo. Aí a gente fala, não, tem que fazer com educação na escola e tal. Ok, são processos demorados. Eu já te falei que nós temos uma mudança de paradigma de 2003 para cá, que a sociedade hoje ela tem uma dinâmica muito mais violenta do que tinha naquela época. Hoje, torcida mista é exceção. A gente ia a clássico, a gente passava no meio da torcida, hoje não dá para fazer mais isso. O jogo com torcida única está sendo meio que comum, então, né? O que acontece? Nós estamos apertando do nosso lado. Só que eu concordo inteiramente contigo. Tem situações que a gente nos traz preocupação. Vou te dar um exemplo mais leve. Final do Campeonato Catarinense esse ano. Brusque e Criciúma. Todo mundo sabe que sinalizador não pode. Todo mundo sabe que o sinalizador paralisa a partida. E todo mundo sabe que o clube, pelo menos, vai tomar uns 5 mil de multa. As duas torcidas... A gente estava lá. Parou o jogo por causa do sinalizador. Então, assim, é insensato. Eu não estou nem falando de uma violência, eu estou falando assim, ó. E aí é que eu respondi a tua pergunta. Pois é. É uma cultura de ser contra uma regra. Mas, o cara perdeu o jogo, eu tenho que invadir o campo, eu tenho que agredir ele. O time vai mal, jogam coisa no adversário, às vezes no próprio jogador. Então, aí entra a polícia. Aí tem clássico aqui, vai 400 força policial, 400 policiais para ficar 3, 4 horas trabalhando ou 6 horas trabalhando no evento esportivo. Aí o Figueirense tem um jogo aqui, o Avaí tem um jogo lá. Não dá, porque vão se encontrar no terminal e vão brigar. A gente se preocupa muito, o Ministério Público da Justiça Comum também. Ô, Mário. Só que assim, ó, nós estamos apertando do nosso lado, apertando no sentido de tentar punir. Só que o que nos surpreende é que mesmo punido,
No caso do Santos, a torcida vai lá e faz a mesma coisa. Mas talvez a punição tenha sido inadequada. Branda. Ou branda, exatamente. Porque se o Santos tivesse sido punido e essa punição revertesse prejuízo ao clube de alguma forma, né? Falo aqui no âmbito desportivo, né? Porque a gente sabe que a força da torcida é muito importante para qualquer clube. Né? Eu conheço a Vila Belmiro, fui a vários jogos lá, acho que, né? Vocês conhecem e sabem que é um alçapão. Então, pô, o Santos não ter a Vila Belmiro a seu favor é um prejuízo. Né? Então, assim, se esse prejuízo pega no clube, talvez o torcedor pense... Talvez, porque claro. eu acho que o Zé Ruela que faz, ele não tá muito nem aí, cara. Na hora é um estourado, enfim. Aí já é um outro problema. Claro. Né? A gente está aqui falando, discutindo no âmbito da justiça desportiva e que se a pena... Porque assim, há um código, vamos falar aqui bem claramente, a gente sabe que nas torcidas organizadas, inclusive, há um código de conduta. Né? Dificilmente um cara sozinho vai e rompe com aquela... Porque ele vai ser, de alguma forma, punido, e muitas vezes até de forma violenta, isso durante a própria partida. A gente vê isso, né? Mas, enfim... Porque isso que tu falou, começando pelo fim, é que o código, ele tem o que a gente chama de excludente de culpa. Ou seja, um torcedor joga uma garrafa, um copo. Se esse torcedor, a polícia prender na hora, o clube é absolvido. E aí o que acontece? A torcida, sabendo que o clube vai ser punido, quando vê um colega jogar uma coisa no gramado, ela mesmo segura e chama a polícia. Às vezes de forma violenta. Às vezes até escolhe o cara para ser, vai ser tu, porque o que o cara vai fazer? Ele não vai responder nada na justiça comum, não vai ter nada. Ele vai continuar indo a estádio, porra. Ele jogou com chinelo. Pega em São Paulo, o cara vai lá, faz um ato grave, ele é punido há 2 anos que ele tem que se apresentar na delegacia. Chega 2 meses depois, ele já está no estádio de novo. Exatamente. Desincumprir. É difícil. Por exemplo, tentaram com o Sport em Recife. Teve perda de mando de campo. Não, só pode entrar mulher e deficiente físico. Deu briga. Com jogo teve só isso em Recife? Deu briga entre torcida. Mas isso se materializou? Hoje não. Nesse ano. Nesse ano. Quer dizer, a gente busca alternativas, assim, parece que o pessoal quer brigar. Então, assim, concordo contigo, assim, então vamos punir cada vez mais? Vamos, mas daqui a pouco, então... Não tem estádio, não precisa estádio. Eu vejo... Não precisa liberar a bancada? Eu te entendo, eu sou um pessimista, porque assim, a gente já com 50 anos de vida, a gente já viu tanta coisa nesse país. Infelizmente, o futebol, ele parece brasileiro ou até sul-americano, para não falar muito dos outros países vizinhos, onde a balbúrdia também rola solta, né? Mas assim, dá uma certa tristeza até. Porque assim, a gente tem os nossos times. Não é porque o torcedor do meu time agrediu um outro que eu vou passar pano. Eu vou criticar ferrenhamente. Então, assim, violência, jogar um copo de plástico, é uma coisa, tu citasse há pouco. Mas ver os caras... eu acho que não, cara. Eu acho que é ato. Não, é um ato. Eu particularmente, como julgador, como advogado de clube que eu fui, isso que ele falou agora de excludente de estúdio, show de bola. Beleza? Só que assim, cara, isso é um absurdo, porque tu nunca vai conseguir punir o clube. Entendo, mas eu quis dizer que um cara jogar um copo plástico é uma coisa. É ruim, errado, claro, mas um cara pegar e agredir um bandeirinha, alguém do banco de reservas... Quer ver dicotomia? Isso aí é tão lamentável. O Santos vai jogar um jogo lá na Bombonera. Ele recebe uma chuva de guarda-chuva, de copo no canto para... O que a Conmebol faz? Nada. O que o torcedor do Santos vê? Porra, se não faz nada lá, vou fazer aqui também. Foi o que eu disse na América do Sul. E acaba fazendo também no estadual. Eu queria puxar até imagens, Anderson, por favor, porque aconteceu ano passado, e não é uma cobrança com o Mário, mas vai sair a estádio, então? É uma ilustração e com um fim que eu quero ver se meus dois... amigos aqui, o Rodrigo e o Mário, conseguem me dizer alguma coisa. Quer dizer, o que acontece? É o jogo do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio, Internacional e Botafogo, né? Então, o Botafogo, ele empata o jogo já nos acréscimos... faz o gol da virada nos acréscimos
E aí vocês vão ver o que vai acontecer, né? Quer dizer, é uma coisa recorrente, né? Há uma comemoração, uma provocação, e jogadores de Inter e Botafogo começam esse show de horrores, né? A tradicional pancadaria generalizada. Rixa. E esse é o banco de reservas inteiro dos dois clubes, né? Não deixa branco aí, presidente. Na verdade é o seguinte, cara, o que nesse caso a gente tem algumas situações que eu discordo no código. Provocar a torcida, provocar a comemoração, o Mário sabe do meu posicionamento. Eu acho que, cara, comemorar do jeito que tu quiser, fazendo galinha, não interessa. Pode fazer. O que não pode acontecer é isso aí, cara. Sim, claro. Porque do outro, porque do mesmo jeito que eles ficaram putinhos, porque o cara do Botafogo fez a comemoração, teve outras situações. O jogo prosseguiu depois finalizado. O cara veio correndo lá pra quê? Qual a necessidade que ele fazer aquilo ali? Olha, acabou o jogo, ó. Mais coisa. Qual a necessidade do carro de La Penha fazer isso? De La Pena, né? Penha, será que é o nome do cara? De Pena. De Pena, Esse carro então de isso Penha, foi após o apito final. Eu vou responder o seguinte. Ali, Mas só um pouquinho, Mário, eu tenho um final, um desfecho que eu fiz questão de colocar. Porque fui eu que editei esse trecho. Isso aqui é pós-jogo, né? Ali a gente viu um trecho após o gol do Botafogo. E esse é o pós-jogo. Já vai se encerrar. E aí eu coloquei uma manchete da reportagem porque simplesmente houve extrapolou o prazo permitido para oferecer a denúncia e não aconteceu. Tinha 30 dias aí nesse caso. Absolutamente nada por nenhum jogador, né? No caso fica claro, né, que foram absolvidos. Não, se foi prescrito, eles foram absolvidos pela denúncia ter sido feita fora do prazo. Agora, provavelmente foi reconhecida assim, preliminar. Vamos lá. Um estádio de Copa do Mundo, padrão FIFA, 2 torcidas tradicionais, o campeonato mais valorizado da América do Sul. Aí você tem atleta que ele tem essa certeza que ele vai fazer isso, vai tomar 4 partidas e fica por isso mesmo. Quando certo, mas é assim, um atleta briga ali. O clube poderia até dar uma justa causa para ele trabalhista, mas o clube não quer dar justa causa porque ele é um bom jogador, porque ele é uma boa mercadoria. O clube não quer que o tribunal faça a sua pressão, né, normal, não quer punição. Então é assim, o problema é que existe uma falta de comprometimento. Na hora que é comigo, não é bem assim. Na hora que é com os outros, eu quero a punição máxima. Uhum. Então assim, é raro acontecer isso, muito raro. De passar o prazo, tá se falando? Muito raro. Mas que lamentável, né? Série A do Campeonato Brasileiro. E assim, eu tenho certeza que deve ter tido alguma caça às bruxas lá, porque não pode acontecer isso. Não pode. Caso emblemático assim. Olha, eu vou dizer pra ti, aqui eu nos últimos, eu tô no tribunal dessa última formação há 7 anos. Não me lembro de o Mário ter deixado ele ou algum de seus procuradores o que acontece é o seguinte, por exemplo, vou falar que aconteceu há um mês atrás, vieram alguns processos de uma liga aí. Liga, né? E aí o processo chegou para análise nossa com 45 dias depois da partida. Eu falei, não posso denunciar, está prescrito. Mas denunciando, eu sou fiscal, não posso denunciar uma coisa que está prescrito. É porque já chegou para mim. Sim, a própria entidade de administração do esporte não tiveram culpa, eu entendo. E assim, o Rodrigo, assim, aqui não tá para passar pano, assim, 2 dias chega o processo, a gente já manda para frente. Que ótimo. 2 dias, já não precisa mais que isso. Eu acho que isso deveria ser normal. Agora, veja como a gente... Estranho. Eu vou dizer mais como assim, acontece. Tu tá no STJD do futebol, tu tá na procuradoria do STJD, é um top. Sabe? É um top. Se perguntar para mim se eu tenho vontade de estar lá ou aqui, eu gosto aqui. Eu prefiro aqui. Sim. Mas se for para atuar lá, também gostaria. Eu estou no STJD do futsal, da Liga de Futsal. Legal. Mas lá é mais concorrido, então, teoricamente, tinha que trabalhar quem é mais comprometido. E o chefe lá, o procurador-geral, a gente tem um colega, o Giovanni Mariotti, que é nosso amigo aqui de Florianópolis, ele é procurador, um dos procuradores. Ele fala para mim, não, é muito fiscalizado, a gente é muito cobrado, assim, ele fala isso no bom sentido. E realmente me surpreende, não sei o que, eu vou tentar me inteirar o que houve com essa prescrição, porque não é uma coisa muito bizarra.
Essa súmula, ela vai pro ar 2 horas depois. Sim. Do jogo No acabar. máximo 1 dia depois, como por exemplo o Braulio, aqui, o árbitro aqui nosso aqui, naquele jogo lá em Aracaju contra o Botafogo. Sim, comentamos no grupo. E aí Sergipe foi o relatório- prejudicado. O relatório, Discordo. o relatório dele, foi foi punido. só no dia seguinte. Por causa da Mas muitos aí é porque é casos. muita coisa. Provavelmente ele deve ter pego o voo lá e a gente sabe que vir lá é 12 horas de aeroporto. E aí ele fez. Mas assim, ó, aí o procurador já sabe, aquele jogo ali é teu. Vai atrás da súmula e já pode desenhar a denúncia Dá início ao antes processo. de receber o processo. Então, muito estranho isso aí. Esse Muito tipo estranho. de perda de prazo dá margem a 1000 coisas. Estão favorecendo o Inter, o Botafogo, no caso. E assim, para terminar, a gente julga lá, sei lá, 250 processos por ano. Eu estou no terceiro ano de mandato. Então, eu já estou com 750 processos nas minhas costas, da minha equipe. Nenhum teve prescrição por nossa culpa. Aí aparece o trabalho todo fica comprometido e a imagem que fica é do procurador que perde prazo, igual o advogado. Claro. O advogado que perde prazo é o pesadelo, É que nem o goleiro que toma um franguinho no fim do jogo. mas não pode acontecer. Estou bem Mário, chateado com isso aí. Mudando um pouco o foco do assunto, como torcedor, um dos momentos para mim assim de maior decepção no futebol brasileiro foi aquele episódio da Portuguesa em 2013, correto? Portuguesa, Fluminense, Flamengo, ficou tudo muito esquisito, né? E digo isso para o torcedor, para a lisura do campeonato. Até hoje se especula, A diz que a culpa é de B, B diz que a culpa é de C, e a gente meio que é um caso, vamos colocar aqui, mal comparando, mas seria um crime sem solução, ou vamos deixar um caso sem solução. Para o torcedor, como é que fica isso? E a minha pergunta, avançando um pouquinho, que é assim, meio lógico, e eu queria até que tu me respondesse isso para me dizer se eu estou muito equivocado, porque assim, num campeonato de colégio, se for entrar um cara irregular, o professor ali na hora vai dizer, não, esse aqui não está inscrito no futebol, ele é do basquete, ele não vai poder jogar. Não entra. Só, Capelari, rapidinho, coloca para nossa audiência o que aconteceu. Houve uma inscrição irregular do jogador da Portuguesa. Não, houve um julgamento. Cartão amarelo Everton. que ele não cumpriu, eu acho, né? Deveria... Em tese, ele não poderia ter sido escalado, né? O jogador Everton, da Portuguesa, e ele entra na partida contra o Grêmio, aí pelos 30 e poucos minutos do segundo tempo, e a Portuguesa posteriormente perde pontos, e aí há toda uma... É que assim, ó... E foi o Fluminense. O Flamengo perdeu pontos também. E o Fluminense que cairia no gramado com os resultados e caiu a Portuguesa, foi isso? Algo parecido com isso. Então aí o Fluminense, ou a torcida do Fluminense diz que a culpa é do Flamengo, a do Flamengo diz que não tem nada a ver com isso, a da Portuguesa... Antes do Mário responder, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que acontece na cabeça da torcida em nível Brasil é mais ou menos o que acontece em nível Santa Catarina. Eles acham que o tribunal é da capital. Assim como eles acham que o tribunal da CBF beneficia os times cariocas. E não é assim, cara. Sinceramente, não é assim. Ou talvez tenha sido. Não é assim, não Tudo é bem. assim. É o velho ódio. Capital, interior, o velho ódio, Brasil, Rio de Janeiro, cara, Desculpa, mas aí tu estás levando para um outro prisma. Eu queria ser bem direto, Mário, nessa minha pergunta, que tu me desse a resposta. Por que é tão difícil de impedir que um jogador que não pode entrar em campo entre de fato em campo e que isso manche um campeonato? Isso é um pesadelo que acontece. Aconteceu bastante. com o Exílio. O Exílio teve um jogador expulso na última partida da Série B, quando ele subiu agora a última vez. Teve um jogador expulso. Foi o caso que eu joguei. Aí o cartão vermelho, na última partida do campeonato, ele não tem suspensão automática. Não tem. Pro ano seguinte. Não tem. Não Competição seguinte. E deu um rolo também com o Flamengo, com aquele lateral aqui o Santos. O lateral aqui de Manezinho. André Santos. Tomou um cartão vermelho também na final da Copa do Brasil.
E o Flamengo achou que ele tinha que cumprir esse cartão vermelho na primeira partida subsequente do Campeonato Brasileiro. O Flamengo interpretou errado. Olha só. O Ercílio Luz também interpretou errado. E esse rapaz, ele foi julgado no tribunal. Aquilo que eu falei, não é só o cartão vermelho. E ele foi punido por uma partida. Duas partidas. O Ercílio pensou o seguinte, a primeira partida do estadual ele não joga para cumprir o vermelho. E a segunda partida ele não joga para cumprir do tribunal e está tudo certo. Esqueceu que o cartão vermelho não tem compensação. Ele teria que cumprir as duas da punição. Ele cumprir as duas. Né? Ele não jogou a primeira, jogou a segunda. Deu um rolo, tivemos que fazer reversão de oitava de final. O Chapecoense jogou com o Ercílio, teve que jogar com o Figueirense. De novo. Deu uma dor de cabeça para eu era o presidente do tribunal na época. Sim, eu lembro disso, mas agora, hoje o sistema... Eu tenho uma pergunta seguinte. Hoje, os sistemas impedem. Ah, então mudou. Mudou. Então, assim, hoje, hoje o que aconteceu lá atrás não vai acontecer de novo. Ação e reação. Nós tivemos um problema, por exemplo, no Campeonato Catarinense no ano passado, acho que da Série B. Só pode ter 13 no banco. Aí o sistema tem lá os 11, tu vai alimentando. Quando der o 13º, ele tem que fechar. Trava. Para você botar um outro, tem que tirar algum. E por um erro de programação, permitia botar 14 no banco. E aí um atleta, uma equipe botou 14. Aí a outra protestou o jogo. Claro que isso foi consertado. Hoje, se o cara tá irregular, tá com o terceiro cartão, o próprio sistema assinala uma flag irregular. Ilegal. Esse atleta não pode jogar. Tá lá no sistema. Então, temos uma certeza de que esse caso jamais se repetirá. Eu vou ser bem crítico. Eu acho que isso jamais deveria ocorrer em tempo algum. A partir do momento que você tem sistema de informação, de informática, TI. Eu não estou falando hoje, falando há 15 anos atrás já tinha o Windows, já tinha Pascal, já telefone, tinha... celular. Entendeu? Então, quer dizer, tu não tem um sistema para dizer, cara, tu não pode jogar porque tem... Exatamente. Hoje o nosso sistema aqui em Santa Catarina, pelo menos eu posso dizer, federação e tribunal são integrados. As punições do tribunal já vão para a federação e já vão para o sistema. O cara assim, esse jogador aqui não pode jogar. Não. E daí evita esse tipo de situação. Eu acho que perda de pontos por inscrição irregular faz algum tempo que a gente não tem. O que a gente teve foi esse caso aqui do Ercílio Luz, coincidentemente está aqui, foi por erro de interpretação da regra por quem geria o clube. E eu vou te falar da Portuguesa, quem errou foi o advogado. O advogado foi na sessão de julgamento, o rapaz foi punido, ele sabia que foi punido numa sexta, a punição sempre pro dia seguinte. Ele sabia que no sábado o jogador não tinha condição de jogo. Isso. E ele não informou o clube. Não sei porquê. Não sei se lembra da... Não sei o que aconteceu. Teve até uma teoria da conspiração dentro da Portuguesa. Assim, que queriam derrubar não sei quem lá dentro do clube. E que o advogado não teria informado exatamente para... Proposital, Eu não acredito. Eu acho que realmente, o meu feeling, bagunça, desorganização. O advogado nem sabe o que vai lá, comunica com um, a diretoria um brigando com o outro. A Portuguesa estava numa maré horrível. Tinha até a Polícia Federal dando batida lá, porque tinha cassino clandestino embaixo da arquibancada. Pô, que estava nesse nível. Estava nesse nível. Não, mas agora ela deu uma limpa lá, quase fechou, né? Aí voltou. No caso do específico, então, né? Porque a Portuguesa, com o resultado de campo, ela escapou do rebaixamento. Isso. Né? Assim, foi uma barbeiragem, tá? Foi uma barbeiragem. O rapaz foi punido, sabe? É mandado e-mail, é tudo publicado. O cara vai lá, 2 partidas de suspensão, uma. O clube recebe e-mail, o clube é publicado amanhã. no site. Mas o jogador já estava concentrado. Tira, claro. Acontece o seguinte, por exemplo, acaba um julgamento às 7 da noite, 19 horas. O jogador pegou 2 partidas. Já sai na mesma hora. Aí o clube vai jogar naquele dia, 8h30. Por isso que o código fala que a punição é só para o dia seguinte. Então, naquele dia ele pode jogar. Aquele dia ele pode jogar. Claro. Se acontece, de vez em quando, as sessões passarem da meia-noite. Não é muito comum, mas acontece. Se o rapaz for punido, o julgamento começou na quarta, terminou na quinta. Na quinta-feira ele foi punido, na quinta-feira ele pode jogar, porque a punição só vale na sexta-feira. A partir da publicação da ata de julgamento. E o que aconteceu? No caso da Portuguesa, o advogado não comunicou a Portuguesa. Agora,
Se teve rolo no meio, Sim, não claro. sei. Aí Não sei. O que eu posso dizer, assim, do ponto de vista de quem está lá dentro, ô Maurício, é que a justiça desportiva precisa evoluir muito do ponto de vista de sustentabilidade própria, sem ter recursos externos, para ter mais independência, não porque ela precisa internamente, porque a mulher de César ela não tem que ser só séria, honesta, ela tem que parecer honesta. Então nós temos que demonstrar para quem está vendo lá fora que a justiça esportiva não tem vínculos com A, B ou C. E eu acho que, inclusive, tem que ser profissionalizado, porque aí tu começa também a ter mais cobrança, mais responsabilidades, em todos os sentidos. Agora, o que é feito lá dentro, pelo menos o que eu vejo em Santa Catarina, os pares que eu tenho lá no tribunal, a procuradoria, os membros da procuradoria do Mário, o pessoal que está nas comissões disciplinares, são pessoas que são abnegadas e que fazem aquilo porque gostam de ver acontecer, né? Agora, que precisa melhorar muito, precisa. Não, eu acho que é uma... E outra coisa, precisa de auxílio dos árbitros, tá? Ah, calma. Árbitro tem que melhorar. O Mário faz um trabalho sensacional nas pré-temporadas dos árbitros, explicando pra eles, amiguinho, nós tivemos um julgamento faz umas 2 semanas, né, Mário? O Mário ficou meio assim, eu falei assim, Mário, tá inventando um julgamento, lembra que eu peguei no teu pé? Nós absolvemos porque o árbitro falou uma coisa que tu olhava assim, ó, juro pra ti, fulano de tal provocou. Cara, o cara saiu daqui, foi caminhando no goleiro, voltou, não teve nenhuma intervenção e o juiz colocou, expulsei direto o preparador e goleiros porque provocou na comemoração a torcida adversária e não tinha nada na imagem. Sim. Então assim, ó, tem que ajudar, claro. Senão também não consegue o Mário fazer uma denúncia. Faz a denúncia com base naquela súmula, porque ela tem uma presunção parcial de veracidade. Antigamente, tudo que estava escrito na súmula era verdade absoluta. Agora não é mais, é parcial. Agora tem parcial. Boa. E aí tu consegue comprovar com outras coisas para destruir. Sim, o auxílio de uma imagem. Exatamente. E aí, cara, se os caras não fazem direito, nós tomamos... Até porque a gente tá chegando no final, mas assim, eu acho que assim, a sociedade brasileira teve muitos problemas. Vocês expuseram muito bem essa engrenagem que funciona no esporte, né? Ainda falha, né? Até pelo caso que eu, assim, relembrei aqui do Inter e Botafogo. Essa questão do profissionalismo necessário, acho bem importante. Isso dá mais respaldo, né, às instituições que estão na justiça esportiva. Mas vocês vão ter problemas com árbitros, jogadores, torcida, eternamente. Quer colocar a bolinha de cristal na edição, Capelari? Não. Eternamente, nesse país, a gente vai ter que aguentar isso. Vou te trazer só mais um... Eu sou realista, eu acho, ou eu tô exagerando? O Mário colocou, por exemplo, se tu vai numa Copa do Mundo, tu não tem isso aqui. Isso que ele falou. Comendo a bola na Copa do Mundo, fizemos. Não. Pois não. A justiça esportiva. Existe um comitê de recursos, mas a aplicação da pena, ela diz assim, no vôlei é muito assim, principalmente na Confederação Internacional. Ó, o cara fez isso, essa é a pena. O cara fez isso, essa é a pena. É automático. Na Copa do Mundo da Coreia, o Rivaldo foi punido na primeira partida, que o cara lá jogou uma bola, bateu no joelho dele... E ele fingiu que foi no rosto. O cara tomou um cartão, ele foi punido. Exatamente. No Brasil não pode acontecer isso. É obrigatório, diante do que nós temos na Constituição, que seja estabelecida a justiça esportiva, que seja dado contraditório, ampla defesa, e é proibida a punição automática. Não, ok. Assim, ó, mais um fato aqui para... A gente está terminando, nós tivemos 2 processos numa liga aqui do estado, que eu não vou falar o nome para não ficar assim com estigma. Uma final de uma liga aí, do interior, muita violência nos 2 jogos, muita violência. Violência mesmo. E aí, eu lembro que na sessão de julgamento, eu falei com o advogado, falei assim, ó, veja isso, porque o problema aqui não é a justiça desportiva. O problema aqui são vocês. Foi o que eu disse há pouco. Entendeu? O pessoal vai para um jogo amador, que é uma coisa que é mais festiva mesmo, com o intuito de brigar, então muda o esporte, né? Faz outra coisa, faz uma briga... Faz uma rinha, né? Não, acho que a rinha não é proibida. E aí ele falou, não, vou conversar. Mas a briga do futebol também é proibida. Porque assim, ó, e só para te dizer, existe um limite também. E daqui a pouco a gente vai punir, e o pessoal não muda esse negócio do Santos, é emblemático. Então, assim, só é bom quando tá ganhando, quando tá perdendo, ninguém presta. Complicado. A gente tenta puxar e tentar equilibrar de um lado,
Só que sem a colaboração dos clubes e conscientização do torcedor, é impossível. Todos os agentes estão falhando. Porque daqui a pouco a gente vai ter uma rodada da Série A com 20 clubes punidos com perda de mando de campo. Então é assim que vocês querem? Por exemplo, jogo torcida única. Eu sou favorável. Eu sou contrário. Por quê? Sou favorável para evitar os atos. Agora, para o esporte, eu acho triste, lamentável. Triste, exatamente. Acho profundamente triste. Exatamente. A questão da violência, ela rende inúmeras abordagens, né? E é um problema muito mais profundo, inclusive pode ser... Muito mais social do que esportivo. Entendido, filosófico, social, enfim, Olha, de eu fato... fui fazer uma palestra 2 semanas atrás, no colégio, no Imaculada Conceição. Palestra pessoal da 7º, 8º e 9º período. Me pediram para ir lá, porque na Olimpíada do colégio estava tendo muito... O bicho estava pegando. Violência, assim, né? Teve tendo muito animosidade. E aí a gente tenta, e assim começa com essa questão de como é que cada um trata com a frustração, com a ira. Começa por aí. Porque tudo isso que o cara do Santos faz, o que é, o torcedor aí, é um inconformismo de ser contrariado. O time dele perder. O time dele tá falido, não tá jogando nada, e só não vai ser rebaixado esse ano por um milagre. Sim. Porque o Corinthians foi vai cair, má gerência, um clube que tem tradição, Claro. né? Muita tradição, departamento aí de formação absurdo. Só que é o seguinte, futebol não é mais como antigamente. Futebol é gestão financeira. O clube que não tem gestão financeira, ele cai. E quando ele não tem gestão financeira, fica fraco, a torcida fica nesse... Aí é Estresse. Aí cai nesse colo, né, Maurício? É a bola de neve. Mário, muito obrigado pela tua presença aqui. O programa foi sensacional. Acho que a gente conseguiu abordar vários temas, né, de interesse geral aí do torcedor. Tenho certeza que o nosso público curtiu esse papo. Obrigado pela tua presença. Obrigado, um prazer conhecê-los pessoalmente. O Rodrigo eu já conheço há muito tempo. Meu prazer Deus, pelo tempo. projeto aqui de vocês, muito bonito, o estúdio, muito legal, os equipamentos a gente vê, a forma também como o programa é conduzido. Muito obrigado, contem comigo, se precisar, nem que seja remotamente, eu posso colaborar também quando for necessário. Sensacional. O prazer foi nosso. Então é isso. Semana que vem tem mais um programa Comendo a Bola. Até lá, um abraço. Grande abraço. Um abraço, pessoal.